Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica de um dos filmes de terror mais aguardados do ano, Premonição 6 Laços de Sangue. Então continua assistindo o vídeo e vê o que a gente achou do filme. A morte não tá atrás da nossa família. Porque isso é loucura. Premonição é uma das franquias slasher mais conhecidas do século e, ao longo dos anos, desde sua estreia lá nos anos 2000, angariou uma legião de fãs que continuam redescobrindo essa saga icônica e que introduziu um novo tipo de serial killer. Um serial killer intangível e praticamente cosmológico que se mostra na forma da própria morte. O filme original, como eu já falei, foi lançado nos anos 2000 e abriu portas para uma remodelação dos tropos que são bastante conhecidos dentro desse gênero, apesar de ter falhado em alguns quesitos básicos, como as atuações, alguns efeitos especiais e até mesmo uma direção que iria melhorando conforme os anos fossem passando. Porém, isso não muda o fato que 25 anos depois a gente continua revisitando essa franquia e descobrindo elementos pelos quais a gente se apaixonou e pelos quais a gente ainda se apaixona. Motivo pelo qual a gente entra no 6º capítulo dessa franquia, que é intitulado Premonição 6 Laços de Sangue. O novo capítulo, que é dirigido pelo Zach Lipovitsky e pelo Adam Stein, parte de uma premissa bastante diferente quando a gente compara com as outras premissas dos filmes anteriores. Enquanto nos outros 5 capítulos a gente lidou com um grupo de pessoas que, por um acaso do destino, eram salvas por uma pessoa que tinha uma premonição, aqui a morte está atrás de dezenas de pessoas que sobreviveram a um trágico acidente num restaurante nas alturas, que, de acordo com a premonição que a gente vê, pegou fogo e matou todos que estavam lá dentro. Porém, ela não vai atrás apenas das prováveis vítimas que acabaram sobrevivendo, como de seus descendentes. Afinal, esse restaurante comportava dezenas de pessoas, como eu já falei, e à medida que a morte foi coletando as almas uma por uma, as outras pessoas começaram a ter filhos e começaram a ter netos. E isso nos traz a narrativa principal do Premonição 6. A trama acompanha Stephanie Reyes, que é interpretada pela Caitlin Santaruana, que é atormentada por visões que ela não consegue explicar e que estão relacionadas com uma pessoa que ela não conhece, uma jovem menina loira nos anos 60, que é centro desse desastre no restaurante, como eu já comentei no comecinho do vídeo. Só que como ela não sabe quem é essa pessoa, ela fica pensando se ela não está enlouquecendo, assim como a avó, que é totalmente estranha e afastada da família, por ter tratado mal seus filhos e por constantemente falar que a morte está no encalço dela. Não leva muito tempo até a Stephanie perceber que a avó dela, Iris Campbell, que é interpretada pela Gabrielle Rose, é a menina loira desconhecida do sonho que tormenta a própria Stephanie. Ao visitá-la, ela entende o que está acontecendo e percebe que a família dela é a última da lista da morte e, de alguma maneira, ela precisa fazer alguma coisa para que todos não morram. Só que a gente sabe, a gente conhece toda a estrutura dessa franquia, a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, e partindo de uma identidade bastante próxima aos outros filmes, a morte vai coletando um por um através de cadeias de ação e reação muito complexas, que culminam na morte de cada uma dessas pessoas que nem sequer deveria existir. É claro que é difícil se desvencilhar dos convencionalismos de gênero, mas o Lipovitsky e o Stein têm plena noção disso e abraçam esses convencionalismos à medida que apresentam uma nova perspectiva para essa franquia, que a gente imagina que será revisitado em anos futuros, porque é bem provável que esse filme faça um grande sucesso financeiro e abra portas para mais capítulos. Só que, considerando que este é o primeiro filme em que isso acontece, em que uma linhagem sanguínea se torna alvo da morte, as coisas são bem diferentes e existe espaço para explorar outros temas que, nos outros filmes, quando eram explorados, se tornavam bastante desconexos e descompensados, e aqui faz sentido, como, por exemplo, a relação conturbada entre a Stephanie e o Charlie, que é o irmão mais novo dela, e a mãe, que, no caso, também se afastou da família por causa da mãe dela, ou seja, da avó da Stephanie, e que agora volta em meio à morte da Iris e a esse suposto terror que está assombrando a família. Então é bastante interessante ver essa subtrama se desenrolando com naturalidade e sem ser uma coisa forçada. É claro que a gente já teve outros momentos, como em Premonição 3, em que os sobreviventes eram estudantes do mesmo colégio, só que não dessa forma, de uma forma um pouco mais sólida e mais palpável, por assim dizer.
De qualquer forma, os clichês existem, só que eles existem por um propósito e seguindo a identidade do que a gente já viu nessa icônica saga que praticamente todo mundo adora, que emerge como um guilty pleasure universal. Além do trabalho desses atores que eu já mencionei, que é bastante sólido e bastante bem-vindo, a gente tem o retorno do saudoso Tony Todd como o William Bloodworth, que já apareceu em quase todos os filmes da franquia, e que ata esses nós e praticamente explica como que ele se envolveu com esses assuntos sobrenaturais e cosmológicos de uma forma que faz totalmente sentido e que faz parte de uma das maiores reviravoltas do filme e da franquia, e que também alimenta esperança para que a gente tenha mais capítulos e que eles sejam tão bem construídos e delineados como este aqui. O roteiro assinado pelo Guy Busick e pela Laurie Evans Taylor, ele, como eu já comentei, ele parte de alguns clichês, algumas fórmulas, só que seguindo os passos da direção dessa dupla que eu já também comentei, abraça esses clichês de forma a criar o puro entretenimento e criar cenas de morte que são bastante intricadas e algumas delas, inclusive, são algumas das melhores da franquia no geral. Inclusive, talvez eu esteja sendo um pouco exagerado nesse momento, mas a cena de abertura do filme, onde acontece a primeira premonição, é uma das melhores desses 6 longas-metragens. E se duvidar, tá no top 2 ou no top 3, talvez perdendo apenas para Premonição 2, que eu acho que é o filme favorito de todos essa franquia por ser muito inteligente. Aqui essa inteligência e essa sagacidade voltam com uma dosagem um pouco menor e um pouco menos original, por assim dizer, porque a gente já viu isso antes. Mas dentro da franquia é uma investida bastante interessante e que arrebata a gente, envolve a gente desde os primeiros minutos. Bom, gente, essa foi a minha brevíssima crítica em vídeo de Premonição 6 Laços de Sangue. Lembrando que o filme chega aos cinemas nacionais neste próximo dia 15 de maio. Quando sair, vão assistir. Se vocês já assistiram, comentem embaixo se vocês já gostaram do filme. Ou então voltem e comentem o que vocês gostaram mais ou desgostaram do filme. E onde ele se encaixa nesse ranking que todo mundo costuma fazer depois que o novo capítulo de Premonição sai. Queria agradecer muito por assistirem ao vídeo e até a próxima.